Bom dia. Bares de São Luís são notificados por irregularidades. Em Imperatriz, com a alta do desemprego, muitos procuram pagar as dívidas com os seguros. No estúdio vamos falar sobre as fragilidades no complexo penitenciário de Pedrinhas. E ainda a Cavalo de Aço apresenta equipe que vai defender o time em 2016. Hoje é 20 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Com as demissões em alta, muitos estão contando com o seguro-desemprego para assegurar as despesas neste início de ano. O benefício foi reajustado em 11,28%. O reajuste foi de 11,28%. Com o aumento do salário mínimo e a definição da inflação de 2015, o benefício passa a ter o valor mínimo de R$ 880 e máximo de R$ 1.542,24. Antes, esse valor era de R$ 1.385. O valor da maior parcela do seguro-desemprego aumentou R$ 156 em 2016. O valor que cada segurado recebe depende do salário que ele tinha antes da demissão. Maicon deu entrada recentemente no seguro-desemprego. Como ainda não recebeu a primeira parcela, já sonha com esse aumento enquanto não aparece uma nova oportunidade. Com certeza, isso vai melhorar muito para a gente, né, que está agora com essa crise e o desemprego que aumentou, né? Tá difícil agora. A correção dos valores pagos é válida para todos os trabalhadores desempregados sem justa causa e alguns outros casos. Este advogado trabalhista ressalta quem tem direito a receber o benefício. Aquelas pessoas que trabalharam de carteira assinada para pessoa física ou pessoa jurídica e que foram demitidas sem justa causa. E aí varia de acordo com a solicitação, se é a primeira, a segunda, a terceira solicitação, em cada uma delas tem as exigências de meses trabalhados. O cálculo do valor do seguro considera vários fatores e com reajuste não foi diferente. Ainda de acordo com o advogado trabalhista, é importante saber que as regras do benefício continuam as mesmas. A princípio tinha uma medida provisória que foi quem estatuiu, né, as novas regras do seguro-desemprego e atualmente virou lei. E essa lei é quem estipulou novos prazos para adquirir o seguro-desemprego. Então, assim, a interpretação que algumas pessoas fizeram é que a primeira vez que você vai tentar fazer seguro-desemprego ficou bem mais difícil. E é verdade, porque a pessoa precisa comprovar que trabalhou mais meses. No caso, pelo menos 12 meses tem que comprovar que trabalhou. Mas a partir da segunda solicitação e da terceira solicitação, esse número de meses diminui. Passa a ficar bem mais fácil adquirir o seguro-desemprego. Olha só, a Bovespa teve alta de 0,32% aos 38.057 pontos. O dólar teve alta de 0,51% e vale R$ 4,05. O peso argentino teve alta de 1,7%, cotado a 30 centavos. O euro teve alta de 0,97%, cotado a R$ 4,44. Dezenas de bares foram notificados em São Luís. Os estabelecimentos apresentaram algum tipo de irregularidade e têm um prazo para se adequar às exigências de funcionamento. A fiscalização teve início na semana passada. Na oportunidade, 30 estabelecimentos comerciais, entre bares e restaurantes, localizados na Avenida Litorânea, foram notificados. Desses, 20 foram autuados e estão respondendo administrativamente. Entre as irregularidades identificadas, problemas com licença para funcionamento e na manipulação de alimentos. Nós temos em torno de 30 até sexta-feira, que foram autuados devido à falta de licença sanitária, outros foram notificados por algumas falta de adequações, higiene, limpeza, no caso também seria o fardamento dos manipuladores e o que foi observado ali durante as inspeções. Até a equipe hoje já está em campo. Foi recolhido algum material indevido, como panelas sem cabo, enferrujados, equipamentos que são usados de madeira indevidos. E fizemos orientação aos manipuladores, como deve ser
o manuseio e a limpeza, a higienização desses equipamentos e utensílios. Dos estabelecimentos comerciais autuados, 7 já apresentaram defesa e os processos estão sendo analisados. O proprietário do bar ou restaurante tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa após ser autuado. Ao persistir a irregularidade, o estabelecimento comercial é multado. O valor pode variar de R$ 2.000 a R$ 75.000. Os agentes de fiscalização vão percorrer toda a orla marítima de São Luís nesse período de férias que coincide com o pré-carnaval. A apresentação de quem está lhe servindo aquele alimento, para observar também a presença de insetos, roedores, se não tem ao redor. E tem a Lei 3474 de 96, que obriga aos donos de estabelecimento liberarem a sua cozinha para visita aos consumidores. Então, o consumidor também pode observar no local que está sendo preparado o seu alimento. A fiscalização vai permanecer na época da folia. No período de carnaval, de 5 a 9 de fevereiro, as vistorias terão como foco os vendedores ambulantes. E olha só, acontece hoje mais uma audiência pública em São Luís para discutir a situação do transporte público. Eu vou agora ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre esse assunto. Eduardo, fala pra gente que horas aí está prevista essa audiência que muito interessa a população aqui da região metropolitana de São Luís. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Como você bem disse, aí uma audiência pública importante para um setor importante aqui da capital São Luís, da região metropolitana, que interessa mais da metade da população aqui da capital. Mais de 500 mil pessoas necessitam do transporte público aqui em São Luís. Agora, respondendo sua pergunta, a audiência pública deve começar daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, acontece no auditório da FIEMA, que fica no bairro da Coama. Por isso, todas as pessoas estão convidadas, todos os interessados, principalmente as associações e pessoas aí que utilizam o transporte público, são os principais convidados para discutir a situação do transporte público aqui na capital São Luís. Por isso, às 9 horas da manhã, só reforçando, lá no auditório da FIEMA. Deve ser, segundo a Prefeitura de São Luís, pode ser que seja a última audiência pública antes da abertura do processo de licitação para a contratação da empresa ou das empresas que vão prestar esse serviço essencial aqui na capital São Luís e também na região metropolitana. Por isso, muito importante essa audiência pública. Outras já aconteceram, inclusive com muita discussão, inclusive na própria Câmara Municipal de São Luís. A última audiência pública que aconteceu lá teve muita discussão envolvendo as associações dos usuários do transporte público aqui da região metropolitana, também os vereadores envolvidos também nessa discussão. Então pode ser que seja a última audiência pública antes da abertura do processo de licitação. Por isso aí a importância da participação das autoridades políticas e também da própria comunidade nessa audiência pública que acontece a partir das 9 horas da manhã. Daqui a pouco terá início lá no auditório da FIEMA, no bairro da Coama. Voltamos com você, Eliane. E o que a gente espera é que essas autoridades de fato compareçam e resolvam, né? Esse assunto é algo que já se estende há tanto tempo, a gente tem reclamado tanto, principalmente da precariedade do transporte público. Eduardo, a gente está observando que você está na Praça Maria Aragão, não é isso? E ao fundo, as imagens mostram que o tempo está bem fechado. Fala como é que está a movimentação nesse momento aí e o tempo também segue nublado, é isso? Pois é, Eliane, isso mesmo. Ainda falando sobre essa questão do trânsito, situação complicada, delicada. Ontem mesmo já aconteceram acidentes aqui na capital São Luís. Teve acidente na Avenida dos Franceses, na altura do bairro da Vila Palmeira, um engavetamento envolvendo 4 veículos. Também teve acidente na estrada da MA, uma rodovia estadual que dá acesso ao bairro do Araçagi. Também acidente aqui na Avenida Beira-Mar, logo próximo aqui onde nós estamos, ali próximo ao Convento das Mercês, aqui na Avenida Beira-Mar também um carro capotou, e todos esses acidentes foi durante o período da chuva, na noite de ontem, quando começou a chover em vários pontos aqui da capital São Luís. Nesse momento, o trânsito ainda é tranquilo, parcialmente tranquilo, porque ainda não são 8 horas da manhã. Por volta de 8 horas da manhã começa o fluxo maior de veículos e a gente percebe que ainda chove aqui nessa parte central de São Luís, onde nós estamos, mas temos informação que chove em vários pontos aqui da capital São Luís e também da região metropolitana. A gente recebeu a informação nessa manhã que chove também no início dessa manhã de quarta-feira lá no município de São José de Ribamar, aqui na área da região metropolitana. Então as pessoas que estiverem em casa aí, que forem daqui a pouco dirigir, pegar o trânsito, que tenham bastante cuidado, porque o asfalto está molhado, chove desde a noite de ontem, como eu disse. Já aconteceram acidentes na noite de ontem aqui na capital São Luís,
Choveu durante toda a madrugada e na manhã dessa quarta-feira já amanhece chovendo aqui na capital São Luís e em outros pontos da região metropolitana. Então a pessoa que for dirigir, bastante cuidado, redobrar a atenção, porque o asfalto está molhado e a gente sabe que é um fator complicador. Só para falar aqui, ressaltar, Helene, uma informação importante: no mês de dezembro não choveu aí o estimado pelo Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A expectativa, a média histórica aí é cerca de 77 milímetros, e choveu apenas no mês de dezembro aproximadamente 11 milímetros, então ficou bastante distante aí da média histórica, segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA. Mas nesse mês de janeiro ainda não se iniciou, pelo menos segundo o Núcleo, mas já chove aqui na capital São Luís, então é preciso ter bastante cuidado. A gente mostra agora o tempo nesse momento. O cinegrafista José Antônio Teixeira, a gente percebe que está bastante nublado, tempo bastante fechado, e é possível que dure bastante essa chuva. Não é uma chuva forte, mas chove bastante nesse momento aqui na região central e, como eu disse, em outros pontos da capital São Luís. Voltamos com você, Eliane. Tempo nublado, realmente. Obrigada pelas informações, viu, Eduardo? Bom dia, bom trabalho para você. E olha, a gente segue falando do tempo nublado, se tem expectativa, inclusive, que essa chuva se estenda. Vamos conferir como é que fica o mapa agora? Olha só, em Itapecuru, Mirim, Bacabal e também Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38 graus. Em Pinheiro, a máxima é de 33. A gente observa no mapa que em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 39. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir, vamos falar sobre a falta de segurança em todo o estado. 7 horas e 46 minutos, eu vou para um rápido intervalo. Já já eu estou de volta. Morreu ontem em um hospital de São Luís o administrador aposentado e ex-diretor do Banco do Estado do Maranhão, Nilton Barjonas Lobão Filho. Ele tinha 78 anos de idade. O velório acontece na Pax União, na rua Oswaldo Cruz, e o sepultamento será hoje, às 10 horas da manhã, no cemitério Parque da Saudade, no Vinhais. E no último domingo, 4 detentos fugiram do complexo penitenciário de Pedrinhas. O repórter Ciro Mineiro conversou com o Antônio Pedrosa, que é membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e pede explicações para o governo do estado sobre a fuga. Bom dia, Ciro. Bom dia, Aline, a você e a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha, até o momento, nenhum dos 4 detentos que fugiram na noite do último domingo do presídio São Luís 1 ainda não foram recapturados. Até agora também ainda não foi esclarecido de que maneira eles conseguiram fugir desse presídio, que é considerado de segurança máxima. Eu estou aqui ao lado do Antônio Pedrosa, que é presidente da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Pedrosa, vocês estão cobrando explicações como é que esses detentos conseguiram fugir dessa unidade prisional, né? Essas explicações provavelmente não chegarão em tempo hábil. Normalmente são demoradas, o controle social sobre esse tipo de investigação é mínimo, e o que dá para constatar é que o que possibilitou a fuga foi uma rotina totalmente inadequada para o perfil do presídio. As unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, hoje elas estão divididas por integrantes de facções. Isso também é uma outra questão que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos cobra explicações, já que essa seria, de fato, uma medida provisória, mas ao que parece o atual governo institucionalizou essa medida, né? Esse debate nós estamos fazendo porque simplesmente dividir os presídios em facções não parece ser a medida mais adequada. Em todos os estados onde esse tipo de concessão foi feita, o governo teve problema, a gestão prisional teve problema, e houve um fortalecimento do processo de recrutamento na entrada do sistema. Por exemplo, na triagem hoje de Pedrinhas, os presos normalmente são pressionados a escolher qual grupo criminoso para ele poder ser alocado em alguns dos presídios. É correto a gente afirmar que hoje o Complexo Penitenciário de Pedrinhas é uma bomba
prestes a explodir, Pedrosa? O sistema penitenciário maranhense continua a ser uma bomba em todos os aspectos. Ele descumpre a legislação brasileira, porque não permite a ressocialização, ele tumultua o processo de progressão de regime, ele viola a dignidade dos presos em função das inúmeras denúncias de maus-tratos que ali ocorrem. Então nós estamos ainda muito longe de atingirmos uma situação ideal de presídio, onde a facção criminosa não detenha essa lógica do cumprimento da pena e o processo de ressocialização, o processo de conquista de direitos pelo apenado, no sentido de que ele seja reintegrado à sociedade. Isso tudo ainda vai demorar um pouco. Obrigado, Antônio Pedrosa, presidente da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pelas informações que o atual governo dedique preocupação, dedique um trabalho necessário a esse grave problema que atinge o nosso estado, que é a situação das unidades prisionais aqui no Maranhão. Voltamos com você, Aline, aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Ciro. Certamente um grave problema que merece aí uma atenção maior. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a discutir essa falta de segurança em todo o estado. 7h53, eu volto já. Voltamos com o Bom Dia Maranhão e olha só, para falar sobre a segurança, ou melhor, sobre a falta dela, eu converso com o professor e advogado criminalista Pedro Michel Cerejo. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou ainda há pouco uma entrevista com o Pedrosa, que é da Sociedade de Direitos Humanos, sobre essa última fuga lá no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. E aí a gente conversava aqui antes da entrevista e você falava do grande problema, né, dessas fugas. Por que essas fugas acontecem com uma certa constância? Se repete, ninguém faz nada, volta a acontecer. Seria um dos problemas também essa questão da terceirização do serviço? Bom dia, Eliane. Bom dia aos telespectadores do programa Bom Dia Maranhão. O grande problema da falta de segurança nos presídios é justamente a questão da terceirização da mão de obra. Por quê? Ela é mais barata e em razão desse contingenciamento de verbas públicas, né, diminuição da verba pública para a segurança, quer dizer, se contrata pessoas ao invés de se promover a realização de concursos públicos para agentes penitenciários. Isso facilita, né, a corrupção, por exemplo, a entrada de entorpecentes, a entrada de celulares, isso tudo fragiliza o sistema. Tudo propina, né? Às vezes acontece na base, né? Tudo favorece com a entrada de celulares, de entorpecentes, em razão de propinas. Uma outra problemática também, a gente inclusive já discutiu anteriormente esse assunto, é com relação às facções, e que a gente percebe que existe de fato em todo o complexo, é a divisão dos presos, né, por facção. Como é que fica a lei de execução penal nesse aspecto? Ano passado, em outubro de 2015, foi sancionada a Lei 13.167 de 2015, que alterou o artigo 84 da Lei de Execuções Penais. Sim. O artigo 84, antes da lei, ele só fazia menção em relação à separação de presos provisórios e presos sentenciados. Com a alteração do artigo 84, o que a lei trouxe de novidade? Ela disse, não, nós vamos separar os presos agora por crimes, né? Quem cometeu um crime hediondo, quem cometeu um crime de menor potencial ofensivo, quem cometeu crime de violência contra a pessoa, né? E essa divisão também se dá em relação à primariedade do preso e se ele for reincidente. Então tem que ser separado em razão disso, dos antecedentes criminais e do grau de reprovabilidade social do crime, e não por facções, porque isso veda a legislação brasileira e veda a Lei de Execuções Penais. Tem como voltar atrás, então, disso? Porque isso acontece já, né? O preso entra, ele não é identificado pelo crime que ele cometeu, e sim pela facção que ele participa. Esse sistema já está todo viciado, o sistema já está todo falido. Uma grande revolução no sistema prisional, né, o cumprimento da Lei de Execuções Penais, a contento, é que fará toda essa modificação, porque o sistema está viciado e falido. Quais as políticas públicas emergenciais para a diminuição, por exemplo, desse número de fugas no presídio? A implementação de políticas públicas efetivas, quais sejam
efetivação de agentes penitenciários por concursos públicos, alocação de verbas em maior quantidade para a segurança pública, dentre outras políticas mais importantes que ficam alocadas, como a educação, a saúde, a estrutura sanitária, a infraestrutura. Tudo isso favorece a diminuição da violência. A própria reestruturação do complexo. A reestruturação do complexo em seu entorno. Que não consegue ressocializar nesse sentido. Não consegue ressocializar, porque a segurança pública, quando a gente fala segurança pública nos presídios, a gente tem que olhar sobre 3 vertentes, que é a segurança pública do detento, a segurança pública dos agentes públicos que cuidam dos detentos, porque eles são tutelados pelo Estado, e a segurança pública da sociedade. São os seus parentes que visitam, são os profissionais da área jurídica que lá adentram. Então, toda a estrutura de segurança pública deve ser voltada para essa visão tripartida. Ok. Eu conversei com o professor e também advogado criminalista Pedro Michel Cereja. Obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.